Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3. Aleluias. Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Conforme você for achando, glorifique o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Gálatas 3, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: e o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque até aqui, Senhor Jesus, o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem, Senhor Deus, nos apresentado a tua presença, a tua unção, derramando, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aqui nós estamos, Senhor Jesus, ó Deus, com a nossa mente aberta, para que ela seja levada cativa ao senhorio de Cristo, para que seja feita, Senhor Jesus, não aquilo que nós queremos, mas a tua vontade, porque a tua vontade, Senhor Jesus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Queremos, Senhor Jesus, estar, Pai, sendo entronizados diante do caminho do Senhor, caminho esse, Senhor Jesus, que é sem volta, porque queremos a eternidade ao lado daquele que nos amou primeiramente. E assim, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma sábia, concisa e eficaz, trazendo, Senhor Jesus, à tona, Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que aprove o teu nome ser glorificado. Ser conosco e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tome seu assento glorificando ao Senhor. Amém. Esta noite em especial é para que saibamos que toda obediência a qual nós temos diante daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, ela libera promessas. Uma promessa, ela só é liberada para mim e para você quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós ouvimos a sua voz, quando nós realmente entendemos o nosso papel como ser humano diante daquilo que Deus ele estabeleceu para ser vivido por cada um de nós. Todos nós somos cheios de falhas, cheios de erros, defeitos, mas somos moldáveis por Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E se Ele chamou a mim e chamou a você, é porque Ele tem um grande projeto estabelecido sobre as nossas vidas. Se nós olharmos realmente a obediência de Abraão, nós vamos ver que este homem, ele foi direcionado como o pai da fé, como aquele que tinha fé sobrenatural. E para nós vivermos a nossa promessa, muitas vezes é necessário que exerçamos a nossa fé diante das situações a qual nós estamos vivendo. Eu sei que talvez você tenha entrado aqui com um pensamento adverso, aquilo que você está buscando, porque a situação ela não é favorável a você. A situação talvez que você esteja vivendo é uma situação que você olha e fala: será que eu vou conseguir vencer? E eu digo para você, você vai conseguir vencer, porque você não está sozinho. Você serve a um Deus que te chamou pelo teu nome. Você serve a um Deus que está no controle de toda a situação. Você serve a um Deus que está trabalhando ao seu favor. Sabemos que Abraão, ele é o pai da fé, e por ser pai da fé, ele é amigo de Deus. Será que eu conseguiria encontrar aqui pelo menos um amigo de Deus esta noite? Eu vou perguntar de novo, será que eu conseguiria encontrar algum amigo de Deus aqui esta noite?
Abraão viveu o processo, mesmo um processo difícil, mesmo andando com Deus. E às vezes nós, quando passamos por alguma provação, nós queremos chutar o balde, nós queremos abandonar tudo, nós queremos largar mão do arado. O que Deus tem a ver com o processo ao qual nós estamos fazendo? Nós achamos que não fazendo aquilo que Deus ele estabeleceu para nós iremos castigar a Deus. Muito pelo contrário, você está se autocastigando quando você começa a colocar barreiras diante daquilo que Deus estabeleceu para você. Nós precisamos entender que nós fomos chamados, não por homem. O homem apenas reconhece aquilo que nós deveremos fazer diante da igreja, para que nós vivamos uma trajetória completamente linda, maravilhosa, diante daquilo que Deus ele preparou para ser vivido por cada um de nós. Mas quando eu rompo a minha fé, quando eu começo a olhar as situações, e eu começo a trazer tristeza ao meu coração e ficar longe de Deus e não viver o processo a qual eu estou passando, Deus jamais vai conseguir extrair de você o melhor. O que é mais caro? Uma laranja ou um suco? Por que o suco é mais caro? Porque ele passa por um processo aonde ele é espremido, a laranja é espremida, para tirar dela o que ela tem de melhor. Por exemplo, para ficar mais fácil, se você for no mercado e você for comprar um azeite, um vidro de azeite, você vai ver que o azeite é muito mais caro que uma azeitona. A azeitona era barata, mas o azeite é caro, porque quando a azeitona é lançada na moenda para poder tirar dela aquilo que ela tem de melhor, ou seja, o azeite se torna caro. Só que você não está entendendo isso. Quando nós começarmos a entender o verdadeiro processo a qual Deus está nos levando, é para mostrar para nós que nós somos valorosos. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você tem valor. Olha para ela assim e fala assim: ó, aguenta o processo. Eu já falei isso aqui para algumas pessoas, mas eu quero falar de novo para você entender o quão valioso você é. Quanto custa um lápis? Um lápis de escrever. Quanto? 50 centavos? R$1? R$1,50? Vamos lá, ó. Quem dá mais? Nossa, ninguém passou dos R$2 o lápis. O lápis é tão barato assim? Hã? R$3 foi uma marca boa, chegou mais alto, ó, R$3, ó. Encareceu o lápis. Quanto custa um diamante? 1 milhão. 1 milhão? Quem dá mais? Olha o leilão. Qual a diferença do lápis para o diamante? Nenhuma. Os dois são feitos da mesma substância. E por que o lápis é tão barato e o diamante é tão caro? O lápis, o grafite, ele é extraído da terra a 1 metro de profundidade. O diamante, ele é extraído a 60 metros de profundidade. Ou seja, ele suporta uma pressão muito grande em cima dele. E essa pressão que está sobre ele começa a trabalhá-lo, começa a fazer dele algo valioso. Ah, você não está entendendo nada que eu estou falando para você. Essa pressão que está sobre os teus lombos é porque Deus ele fala para você: você tem muito valor para mim. Essa pressão que você está passando, eu quero forjar você para que quando você for garimpado, quando você for colhido, quando eu te colocar diante da sociedade, as pessoas vão olhar para você e vão falar: és belo, porque a minha presença está nele. Nós precisamos entender isso. O maior processo de Abraão foi ver o seu filho ser sacrificado. Ah, pastor, mas a Bíblia ela fala que Abraão não sacrificou o seu filho. Para nós hoje nós sabemos, mas para ele não, porque no momento ao qual Deus chegou para ele e falou: Abraão, eu quero ver se você realmente me ama. Sacrifique o seu filho para mim no monte que eu te mostrarei. Será que se Deus ele falasse, eu já falei isso aqui outras vezes, será que se Deus ele chegasse para você e falasse para você: entrega o teu filho para mim no altar,
em sacrifício vivo, será que você entregaria? Claro que não. Só que Isaac, ele era o filho da promessa, e por ser o filho da promessa, Deus queria realmente exercer a fé de Abraão, e ver se Abraão estava disposto a passar pelo processo para ser aprovado, porque Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Cá comigo, venha viajar comigo nessa história. Uma pessoa estéril, ela pode ter filhos? Sim ou não? Por quê? Uma pessoa estéril não pode ter filhos, ela não pode gerar. Mas vem Deus, olha para Abraão e fala: eu farei de ti uma grande nação. Imagina comigo como foi a mentalidade daquele homem, como que ele começou a pensar. Ele viu os anos se passarem, o processo mais doloroso para ele talvez tenha sido a renúncia, porque ele deve ter renunciado todos os seus bens. Abraão, ele era uma pessoa rica, porque o seu pai era fazedor de deuses. O seu pai tinha uma olaria, aonde ele fazia deuses de porcelana. Ele era muito rico, e Deus chega para ele e fala: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Os irmãos de Abraão chegavam para ele e falavam: Abraão, olha só, está vendo aquele Deus ali? É o Deus da fertilidade. Abra ele, aproveita que o pai foi embora, vira ele de ponta cabeça, ali do fundo você desrosqueia a base daquele ídolo, e você vai ver que lá dentro tem o remédio da fertilidade. Toma ele, você vai ficar fértil, você vai ter um filho. Os irmãos dele falavam isso para ele. E às vezes as pessoas chegam para nós, diante do processo a qual nós estamos passando, e querem nos ajudar, a ajudar a Deus fazer um milagre em nossas vidas. Estamos completamente errados. Há uma promessa liberada para mim e para você. Abraão, ele era um homem que vivia o acesso pela promessa da fé. Ele estava andando não por vista, ele estava andando através da fé. Ele estava andando e trajetando a sua vida, porque ele tinha fé naquilo que Deus havia estabelecido para ele. Eu quero dizer para você aqui esta noite, se você se preparar e exercer a fé que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você pode ter a certeza que aquilo que estava difícil vai começar a se tornar fácil, porque você é uma pessoa que vive as promessas de Deus na sua vida. A fé é como um elevador que te leva para perto da graça. Se você pega um elevador lá no térreo, no subsolo, e você quer ir até o 12º andar, você aperta ali o botão e ele te leva. Assim é a fé. Quando nós entendermos que a fé é uma ligação diante do trono de Deus, nós não andaremos mais ansiosos. Filipenses capítulo 4, ele fala isso para mim e para você: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes entregue as vossas orações através das súplicas e ações de graça, e o Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. O nosso maior problema é a nossa ansiedade, porque nós queremos tudo para ontem. E a nossa fé, ela começa a nascer quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Pastor, e aonde nasceu a fé? Vou mostrar para você. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 4. Semana que vem a gente já está com a Bíblia aqui no telão de novo. Aqui queimou o data show, a gente já está providenciando, tá? Semana que vem a gente já está com o outro data show aqui, com o data show já consertado, para você ouvir, acompanhar os louvores, as ministrações, as leituras. Gênesis 12, versículo de número 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Diga, foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Primeiro, Deus, ele veio até Abrão, e não Abraão até Deus. E assim é conosco também. Não somos nós que vamos até Deus, e sim Ele que vem até nós. Ele libera uma palavra, Ele nos convence de chegarmos próximo dEle. Ele olha para as nossas deficiências, mas Ele sabe que nós temos um chamado. João, ele fala isso: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Ou seja, Deus nos escolheu, Ele designou para que nós venhamos dar frutos, e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai vos seja concedido. Deus está falando para mim e para você esta noite: da mesma maneira a qual eu chamei Abraão, eu estou te chamando para perto. Da mesma maneira que eu operei e derramei a minha promessa sobre a vida de Abraão, eu quero também liberar a promessa a qual eu fiz para você. Quem tem promessa aqui de Deus? Quem tem promessa de Deus? Então lute pela tua promessa, se anime, se alegre. Deus, Ele quer liberar a tua promessa, só que você precisa fazer por merecer. E o que você tem feito? Deus, Ele criou em você uma fagulha de fé, e você veio até Ele, e por vir até Ele, agora Ele vai te conduzir. A sua vida, a minha vida, não é mais minha, não é mais sua. A nossa vida, ela pertence a Deus, é Deus que conduz. A palavra do Senhor fala que o homem pode traçar os teus caminhos, mas quem conduz o homem no caminho é o Senhor. Todo o caminho a qual eu e você passamos, nós estamos sendo conduzidos por Deus. É Ele que está nos conduzindo. Deus quer você e ponto final. Deus te chama, e quando você aceita o convite, Ele vem até você para mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos. O melhor caminho é o do Senhor, não o nosso. Então escolha viver o caminho de Deus na sua vida, assim como Abraão escolheu. Com 75 anos de idade, Deus o chamou. E quando Deus chamou Abraão, quando ele já era idoso, quando ele tinha já 75 anos de idade, Deus chama Abraão para poder sair daquele plano a qual ele estava vivendo, de uma vida falha, onde Deus não podia agir, de um ambiente hostil, de um ambiente onde Deus não habitava, e ele obedeceu ao Senhor. A obediência, ela gera milagres, mas a desobediência, ela gera ruínas, destruição. Quantas pessoas estão sendo destruídas porque não conseguem ouvir a Deus? Quem gosta de andar em desconforto? Ninguém. Todos nós gostamos de andar no conforto. Ninguém quer realmente andar no desconforto. Ninguém quer andar ou ter uma vida desconfortável. É gostoso você ter conforto, sim ou não? Ele tinha, era rico. Para que eu vou ouvir a Deus? Para que eu vou fazer a vontade de Deus? Se eu estou aqui aconchegante, se eu estou aqui confortável, se eu estou aqui vivendo aquilo que o meu pai, ele já deixou como herança para mim, é só eu dar continuidade, não preciso sair, vou me aventurar. Só que não era isso que Deus estava querendo mostrar para ele. Deus estava querendo mostrar para Abraão que ele tinha uma promessa muito maior a ser entregue para ele, se ele obedecesse. E é isso que nós precisamos entender, que quando nós somos obedientes ao Senhor, não é mais na força do homem, mas é na força do poder dele, que ele começa a trabalhar em nossa vida. Ninguém quer renunciar
Hoje em dia as pessoas não querem viver uma vida de renúncia. As pessoas querem viver conforme a sua vontade. As pessoas, elas não renunciam mais às coisas prazerosas do mundo para poder estar na casa de Deus. As pessoas não renunciam mais àquilo que o inimigo tenta oferecer para podermos estar aqui alegremente na presença do Senhor. É a minoria que quer isso. E essa minoria que quer estar na presença do Senhor são aqueles que viverão as suas promessas. E se você está aqui diante de um dia chuvoso como esse, alegra o teu coração, porque Deus viu a intenção do teu coração, Deus viu a tua obediência e te chama pelo teu nome para poder mostrar que Ele tem o controle de tudo nas tuas mãos. Deus não anda no meu sonho. Deus, Ele vai andar no sonho dEle por mim. João 15 mostra que sem Cristo, em nossa vida nada podemos fazer. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, e se vocês não estiverem em mim, eu o lançarei fora. Mas se vocês estiverem em mim, muitos frutos vocês darão. João 15:7 diz: se as minhas palavras estiverem em vós, e eu permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O próprio Senhor Jesus está falando comigo e com você esta noite, que para viver o nosso milagre, aquilo que nós buscamos, nós precisamos estar nele, nós precisamos estar com Ele. Tudo que é criado por Deus é para sempre. Então, se Ele criou uma promessa, Ele gerou uma promessa para você, é para sempre. Ele não vai te desamparar, Ele está no controle. Jesus é o autor e consumador de tudo. Jesus escreveu a sua história e atua nela para sermos abençoados. Jesus, Ele está trabalhando ao seu favor. Jesus está atuando com você, porque tudo aquilo que foi escrito sobre a sua vida foi Ele mesmo que escreveu, foi Ele mesmo que determinou. Deus tem um grande projeto para você, assim como Ele tinha com Abraão. Abraão está em Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria, um lugar onde pessoas eram aprisionadas pela mentira, um local arruinado. Mas Abraão, ele era diferente. Desde os 3 aninhos de idade, era uma criança, mas Deus já estava na vida dele. Deus já tinha planejado um grande progresso na vida de Abraão. Gálatas 3,16, a palavra do Senhor diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seus descendentes. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que era Cristo. A promessa, ela foi feita a você. Então lute por ela. Deus te deu uma promessa de estar a eternidade ao lado do Pai. Então eu e você, nós precisamos lutar, porque o diabo, ele está querendo matar, roubar e destruir. Nós precisamos estar atentos, porque os sinais estão apontando que Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, o que eu e você estamos fazendo para merecer estar na eternidade com o Pai? O que nós estamos fazendo? E muitas pessoas têm desanimado, porque a jornada é difícil, o processo é doloroso, as coisas às vezes são contraditórias, os levantes são para paralisar a sua vitória. Às vezes você já está quase ali recebendo aquilo que Deus já preparou para a sua vida, aí vem um grande levante, sabe para quê? Para te arruinar, para te tirar do foco. Quantas pedradas você leva? Eu falo com propriedade, sou bombardeado a todo dia por pessoas, por irmãos, parentes, porque as pessoas, elas olham para nós e acham que nós somos super-homens. As pessoas olham para nós e acham que nós podemos fazer tudo sozinho, e não podemos. As pessoas têm que entender realmente o verdadeiro processo ao qual estão passando. Somos feitos de carne e osso, temos sentimentos,
E os nossos sentimentos, eles nos afloram a continuar a fazer aquilo que Deus nos chamou. Porque se Deus, Ele nos busca hoje e nos leva para Ele, nós estaríamos felizes, sim ou não? Misericórdia. Se Deus nos busca hoje e nos leva para Ele, você estaria feliz, sim ou não? Sim. Ah, bom, porque esse sim aí, eu falei, nossa, eu acho que você está querendo ficar aqui na terra, aqui, passar por problemas, por tribulação. É isso que você quer? Se Deus viesse me buscar, nos buscar hoje, você ficaria feliz? Sim ou não? Tá melhorando. Tem muita gente que ainda não quer. Ainda quer desfrutar das coisas que a terra oferece. Só que lá no céu tem coisas muito maiores, muito melhores, muito mais lindas a serem oferecidas para nós. As coisas que nós vemos aqui na terra são como sombra daquilo que Deus Ele tem preparado para mim e para você viver. Ou seja, tudo que nós vivemos aqui, as melhores coisas que nós vivemos aqui é pequeno diante daquilo que Deus Ele tem preparado para mim e para você. E por isso nós não podemos depositar a nossa vida apenas nesta. Nós temos uma eternidade reservada. Você já parou para pensar para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Você já parou para analisar a sua conduta? Você já parou para analisar os teus pensamentos? A maneira que você está conduzindo a sua vida? Porque se Deus Ele tem uma promessa para você, os levantes vão vir. Só que você não pode parar. Você tem que entender que os padrões de Deus são diferentes dos meus e dos seus. Os padrões de Deus é para que nós venhamos ser aprovados. E só seremos aprovados quando realmente entender o verdadeiro chamado na nossa vida, na nossa trajetória. Não é fácil, mas é prazeroso. Tem os obstáculos, mas nós superaremos. E nós venceremos os obstáculos. Diga assim comigo: os meus padrões precisam mudar. Ou seja, os nossos padrões precisam mudar. Para viver algumas coisas de Deus, nós precisamos sair do local que nos aprisiona. E o que tem te aprisionado? O que tem feito você viver uma vida aprisionada? Pergunta para mim assim: que local de prisão é esse, pastor? As prisões na sua mente, os desejos carnais, a idolatria. Pastor, não sou idólatra. Eu não sou idólatra. Será que não? Será que você ama tanto a Deus assim que você deixou a idolatria de lado? Ah, pastor, pode ir na minha casa, pastor, eu vou te convidar, não vai ter nenhum santo lá em casa. Legal, não tem. Mas será que você idolatra o seu filho mais do que Deus? Será que você idolatra o teu carro mais do que Deus? Será que você idolatra a tua casa mais do que Deus? Será que você idolatra o teu trabalho mais do que aquilo que Deus tem para você? Será que você idolatra mais o celular que você tem, porque fica aí no celular mexendo em vez de prestar atenção no culto, do que Deus? Será que você realmente ama a Deus verdadeiramente? Porque se você amasse a Deus verdadeiramente, seu celular estava desligado no bolso ou dentro do carro, como fica o meu. Não está lá porque está gravando. Mas quando eu não colocava para gravar, eu deixava no carro, nem do carro eu tirava. Agora a gente está pregando aqui, a pessoa está lá mandando mensagem, olhando a internet. Ei, presta atenção naquilo que Deus tem a liberar para você. Esquece um pouco. Sai desse mundinho de idolatria que você está vivendo. E comece realmente a mergulhar naquilo que Deus tem preparado para você. Tem pessoas que passam em nossas vidas para ser lixa. Pastor, tem pessoa que passa na nossa vida para ser lixa? Sim. Sabe para quê? Para te lixar e tirar as rebarbas que estão em você. Quantas pessoas já passaram por mim, vieram, ajudaram, abençoaram, mas foram embora. E por que foram embora? Para viver outro plano.
nos lixou, nos moldou, achando fazer o mal, mas não fez, fez o bem, porque trouxe o que? Crescimento, trouxe maturidade. Vão nos polir, vão vivenciar os milagres conosco, mas para por aí. É como Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas só 3 viram ele transcender no Monte Tabor. Por quê? Os outros queriam viver milagres pequenos, queriam apenas ser chamados de discípulos, mas não queriam ter intimidade com Jesus. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser íntimos de Deus, nós precisamos ser amigos do Senhor, nós temos que entrar num culto como esse e estar atento a tudo aquilo que Deus está falando conosco, porque desde o momento que você no seu lar falou, eu vou à casa do Senhor, porque eu vou me alegrar, eu vou adorar ao Senhor, eu vou ver a manifestação do Teu Espírito Santo, o ambiente profético começa a ser transformado, a adoração ela começa a ser diferenciada, os problemas que te cercam começam a ir embora, porque a tua mente está ligada em Deus, e quando a nossa mente está ligada em Deus, o céu se abre, porque as tuas palavras são verdadeiras, aquilo que você diz alcança o trono de Deus, e quando nós alcançamos o trono de Deus, sai de baixo, o inimigo ele pode se levantar, mas é para ser derrotado, porque o seu Deus está no controle de todas as coisas, e ponto final. Você precisa sair do comodismo. Vou fazer uma pergunta para vocês, preste bem atenção. Se você escolhesse uma dessas pessoas que eu vou aqui dizer para você, quem você seria? Caim ou Abel? Você escolheria ser Caim ou Abel? Vou perguntar de novo, Caim ou Abel? Saul ou Davi? Saul ou Davi? E quem não está respondendo nada? Vou perguntar de novo, se você escolhesse uma dessas pessoas, você escolheria ser quem? Caim ou Abel? Saul ou Davi? Por quê? Você escolheria ser Abel e não Caim? Por que você escolheria ser Davi e não Saul? Pastor, por causa da história. Você não leu a Bíblia, pastor? Caim matou Abel. Saul tinha demônios, perseguiu Davi. Pastor, lê a Bíblia. É claro que eu vou querer ser quem? Abel. É claro que eu vou querer ser Davi, jamais vou querer ser Saul. Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por Deus, porque tinha o segundo coração de Deus. Está vendo a diferença, pastor? É por isso que eu escolho Davi, é por isso que eu escolho Abel. Cuidado, às vezes somos piores seres da terra e não sabemos. Algumas pessoas são colunas em nossas vidas, outros são escoras de laje. Pastor, explica melhor isso aí. Coluna, a coluna ela te corrige, a coluna ela fica feliz em ver o seu crescimento e o seu desenvolvimento. A coluna ela te ajuda a permanecer de pé, a coluna te dá suporte, a coluna faz com que você venha suportar o vento que tenta te derrubar. A coluna não teme o terremoto, mas ela permanece inabalável, porque quer alcançar com você o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Nós precisamos ser colunas, mas a escora, em controvérsia, ela até ajuda. Por exemplo, se você colocar uma laje na sua casa, você vai precisar da escora, ela vai te ajudar, ela vai ficar ali por 28 dias, antes de você tirar, para que a sua laje seque e ela venha permanecer rígida, sem cair. Mas se você tirar ali naquele momento que ainda não passou pelo processo de cura do concreto, você vai perder a sua laje porque ela vai ruir. Mas ela presta apenas para uma finalidade. Ela presta apenas para te ajudar, mas é por um período de tempo. Depois se torna um estorvo, porque só serve para uma finalidade: ser o encosto
Pastor, não quero nem um encosto na minha vida. Nem eu quero. Ela fica encostada. Ela fica atrapalhando o ambiente. A escora, são como pessoas que se aproveitam daquele momento, daquele lugar. Ela cria insetos, ela cria vermes. Ah, pastor, mas você não sabe de nada. Hoje em dia não tem mais, escora de madeira são poucas. Hoje em dia tem aquelas de ferro, sim, mas só que elas não são suas. Você vai alugar, ela vai passar por um período e vai embora. Mas antigamente, se você fosse ver, era aqueles pontaletes de eucalipto. Eu lembro quando meu pai construiu a casa lá, os pontaletes ficaram, ó. Nossa, quantas fogueiras eu fiz. Quantos balões nós soltamos. Por quê? Era só para essa finalidade. Depois ficava lá encostada. Não tinha mais utilidade nenhuma. Ou você dava para alguém, ou você ia pôr no fogo, queimando aos poucos. Josué, capítulo 24, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Ou seja, ele entendeu que ele tinha um propósito e que ele precisava ser uma coluna diante daquilo que Deus havia estabelecido para ele, e que ele não veio para poder ser uma escora, mas para poder estabelecer um ambiente completamente diferenciado e saudável. Não espere a promessa, comece a plantar. Toda promessa só acontece na nossa vida através de um plantio, através de uma semeadura. Quando nós entendemos que para viver a promessa é necessário plantar, eu começo a plantar para poder colher o meu milagre. Por exemplo, os 10 leprosos, Jesus chegou para eles e falou: olha, vão, vocês estão leprosos. E eles: sim, vão até o sacerdote, ofereçam o sacrifício e serão purificados. Enquanto iam oferecer o sacrifício, eles foram curados. A Bíblia diz que enquanto eles iam oferecer o sacrifício, eles foram curados. Eles exerceram o quê? A fé. Quando eu exerço a fé naquilo que Deus estabeleceu, o meu caminho até a minha promessa me faz viver o meu milagre. O processo da ida deles gerou cura. Isso significa o quê? Obediência. Quando nós obedecemos a Deus verdadeiramente e estamos estabelecendo o plano dele sobre as nossas vidas, o milagre acontece. O maior problema é que nem todos viverão, mas transformação vai além da obediência. Nós precisamos ser transformados, porque nós só vamos conseguir viver realmente os milagres de Deus se nós tivermos uma mente transformada. A transformação, ela só vem aonde tem gratidão. A Bíblia diz que 10 leprosos foram, mas somente um voltou grato para poder agradecer ao Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Deus já te deu uma promessa. Você está no caminho de ida, e Deus já falou: eu já liberei um milagre sobre a sua vida. Só que você está disposto a voltar para agradecer a Deus? Será que o teu coração está transformado? Será que a sua mente, ela realmente é a mente de Cristo? Será que você realmente quer viver essa vida de obediência? 10 obedeceram, mas só um foi grato. Se nós olharmos e colocarmos numa balança, nós vamos ver que a minoria das pessoas, elas exercem realmente uma mente transformada, uma mente de gratidão, porque quem é grato vive as promessas. Bênçãos são de graça. As bênçãos de Deus sobre a minha vida, as bênçãos de Deus sobre a sua vida são de graça, mas promessa exige obediência. Não tem como nós vivermos uma promessa de Deus se nós não formos obedientes. Segundo a Crônicas 7,14 diz: e o meu povo que se chama pelo meu nome, jejuar, orar e clamar, dos altos céus eu ouvirei a sua voz, eu sararei a sua terra e serei seu Deus. Deus está falando: ei, obedeça, exerça a tua fé. Ei, olha só, seja grato, porque se Ele ouvir realmente o meu propósito, se Ele ouvir a minha oração, Ele sara a minha terra.
Qual terra está destruída na sua vida? Qual área você não consegue em sua vida viver o seu milagre? Talvez você não esteja vivendo o seu milagre porque você tem depositado a sua confiança em si mesmo. Você tem agido conforme a sua vontade. Você não está olhando, você não está observando aquilo que Deus está falando com você. Só que Deus está falando com vocês, você que me chama pelo meu nome, orar, ou seja, clamar, falar comigo, se atentar, ser obediente, eu vou transformar a sua vida. Eu vou habitar com você, e aonde Deus habita, mal algum pode se achegar a nós. A palavra do Senhor fala que ainda que passarmos pelo vale da sombra e da morte, Ele estará conosco. O Senhor continua falando: se passares pelas águas, elas não te submergirão, se pelo fogo passares, chama alguma arderá em vós. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Você louvou aqui esta noite, que 3 pessoas entraram dentro de uma? Mas quantas pessoas tinham lá dentro? Por quê? Porque eles realmente entenderam e falaram: nós podemos morrer, mas nós não negaremos o nosso Deus. Você sabe como era a fornalha do mundo antigo? Ela não era um ambiente fechado, era um buraco no chão, e nesse buraco tinha uma vala, e nessa vala era colocada muita lenha, e o fogo era colocado nessas lenhas, e havia um trampolim, ou seja, uma tábua, que o prisioneiro ele ia amarrado andando por ela, e quando ele chegava lá, ele tinha que pular dentro da fornalha, e o rei pediu para que aquela fornalha se aquecesse 7 vezes, ao ponto das pessoas, ou seja, dos soldados, que estavam levando aqueles prisioneiros, para poder cair na fornalha, Ananias, Misael e Azarias, para que eles pudessem ser lançados na fornalha. Os soldados morriam pelo calor que já vinha, e eles não morreram, e o rei da ponta de cima do seu castelo olhava e falava: não foram 3 que foram lançados? E por que tem um que tem a aparência do filho dos deuses? Sabe por quê? Porque eles passaram pelo processo em obediência. Eles não desviaram o foco, porque eles falaram: ainda que nós venhamos morrer, o Senhor continuará sendo nosso Deus. Eu quero dizer para você que está aqui esta noite: ainda que tudo esteja do seu lado de uma forma difícil, ainda que tudo esteja nublado e você não consiga enxergar aquilo que você veio buscar, você pode ter a certeza: Deus está cuidando de cada detalhe para poder estabelecer o verdadeiro plano na sua vida. A promessa é acondicionada através de uma atitude. Que atitude você está tendo para poder viver a promessa? Abraão obedeceu a Deus, sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo: Abraão obedeceu a Deus? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Por que parou? Começaram sim, daqui a pouco só o Abner fala sim. Quem falou não? Abraão obedeceu a Deus, igreja? Sim ou não? Vamos fazer um coral? Abraão obedeceu a Deus? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ele obedeceu, mas obedeceu errado. Como que obedece errado, pastor? Como assim? Posso estar errado no certo e certo no errado. Por que ele obedeceu a Deus de uma maneira errada? Deus falou para ele, a promessa era acondicionada a quem? A Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Aí o que ele faz? Ele traz seu sobrinho com ele. Obedeceu errado, era para ele sair, ele não tinha que trazer o seu sobrinho. A promessa é para ele, a promessa é para você. Pare de mostrar para as pessoas aquilo que Deus prometeu para você. É por isso que as coisas não dão certo na sua vida, porque você é um livro aberto para todo mundo. Espera as coisas acontecer primeiramente, depois você fala a benção. Às vezes você fala demais, e por falar muito, as pessoas têm inveja, têm ciúmes, não querem ver você bem.
e você não vai conquistar aquilo que você tanto quer. As pessoas vão criar obstáculos na sua vida. Ló foi um obstáculo para Ló foi um obstáculo para Abraão. E o que tem sido um obstáculo na sua vida? Ah, pastor, a minha língua, fala demais. Costura a sua boca. Ah, pastor, eu não sei guardar segredo. Então começa a guardar. Porque Deus, Ele quer te abençoar, mas como que Ele vai te abençoar se você está agindo de uma maneira errada? Só que eu posso não saber fazer, mas quando peço auxílio ao Espírito Santo, Ele me ajuda a fazer o certo. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz: tudo quanto foi escrito é para o nosso conhecimento. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia, Deus está nos mostrando realmente que para viver o milagre nós precisamos entender o processo, entender aquilo que nós estamos passando. Mas quando sei fazer e faço errado, eu sou cobrado, é claro. Você sabe fazer, só que você faz errado, você vai ser cobrado mesmo. Você sabe que é capaz de fazer, então tenha cuidado quando você começar a julgar quem está fazendo. Porque as pessoas que estão fazendo, ainda que estejam fazendo talvez erradamente, mas estão ali pedindo para o Espírito Santo ajudar, estão trabalhando de uma forma certa, avançando para o aprendizado. Por isso nós não podemos viver uma vida de julgamento, porque quem está fazendo pode estar até fazendo errado, mas faz. Muitos hoje em dia sabem como fazer a obra e não fazem. Muitas pessoas estão realmente lançando mão do arado. Como tampamos o nosso erro, pastor? Então, expondo o erro do outro. Aí nós começamos a tampar o nosso erro, porque nós começamos a expor o erro do outro. Temos que ter misericórdia das pessoas. Por exemplo, quantas pessoas divorciadas sofrem hoje em dia e são acusadas por outros? Está errado. Você não sabe o que aquela pessoa passou, você não sabe o sofrimento, você não sabe quantas vezes ela apanhou, você não sabe quantas pedradas ela levou, quantas pessoas abusadas que choram, e muitos julgam. Ei, recolha as pedras, recolham as pedras. Não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para apontar o erro de ninguém, porque todo mundo é falho. Quem aqui não é falho? Se não fôssemos falhos, já estaríamos na glória com o Senhor. Mas se estamos aqui é porque somos falhos. Então não julgue as pessoas. Nós precisamos entender. Gênesis 13:7, a palavra do Senhor diz: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aqui está o problema de Abraão pela desobediência. Houve contenda, problemas geram tumultos. Você já ouviu a mensagem do Vale dos Ossos Secos? O que tinha ali naquele vale? O que tinha naquele vale? Vocês estão acanhados hoje, né? Se naquele vale era o Vale dos Ossos Secos, o que tinha naquele vale? Então aquele lugar havia silêncio, sim ou não? E aonde tem silêncio não tem briga, sim ou não? O cemitério é uma benção, mas é morto, só tem coisa morta. Você vai lá no cemitério, lá você não vê ninguém brigando. Ninguém briga, é um silêncio só. Na igreja, a paz, sim ou não? Na igreja, a paz, sim ou não? Quem foi que te disse que é a paz na igreja? Olha só, quando Ezequiel começa a liberar uma promessa sobre aqueles ossos, ele fala: ossos, vivifiquem. E os ossos começam a criar nervos, eles começam a se ajuntar. O que começa a acontecer? Começa a ter conflitos, barulhos. Começa a ter o que? Um barulho como se fosse briga, guerra. E na igreja não é diferente. A igreja viva, ela não é uma igreja movimentada de paz, mas de conflitos, porque são pessoas que pensam de maneiras diferentes,
Mas os conflitos que estão sobre as nossas vidas não podem nos tirar do foco e do chamado, aquilo que Deus estabeleceu para nós fazermos. Por exemplo, agora não brigue comigo. Por exemplo, casar é sair de um lugar de paz. Sim ou não? Você está lá solteiro, lá vivendo maior paz. Aí você casa, o que acontece? A paz acaba. É verdade? O pastor Eric não está nem manchando a cabeça. Travou ali, ó, pastor. É o a Stephanie já está com ali, ó, com o beliscão ali, ó. Fala que não para você ver. Não vou não. Em meio à comunhão, há desconforto. O desconforto é necessário para que saibamos as falhas de um para com o outro. O desconforto ele vem para poder se acertar. O desconforto ele vem sobre as nossas vidas, porque a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, como Cristo perdoou você. Quando nós brigamos, nós precisamos buscar perdão imediatamente. Eu e minha esposa, nós nunca dormimos brigados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros. Por pior que nós sejamos, por mais erros que cometamos, nós precisamos entender o verdadeiro processo do perdão. Porque o perdão ele gera cura. O perdão ele muda o ambiente. O perdão ele muda a atmosfera. Temos que ter maturidade e saber perdoar, pois erramos. Quem não erra? Todos nós erramos. E nós precisamos realmente ter essa maturidade. No caminho da obediência existe o desconforto, e nós seremos desconfortáveis. Ló diz: Abraão, eu vou para outro lugar, porque nesse momento começou a haver contendas, começou a haver briga, e Abraão impediu. Abraão falou: não, Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir pela frente, eu vou para trás. Se você escolher as campinas, eu vou para o deserto. Ele não brigou e nem obrigou ele ficar com ele. Nós não podemos obrigar nada. Nós precisamos entender o verdadeiro plano de Deus. E Abraão, ele começa realmente a relutar. Ele fala: juntos estamos sendo tratados por Deus. E nós aqui neste ambiente, nós estamos sendo o quê? Tratados por Deus. Porque Deus ele quer o melhor para cada um de nós. Ló era o diabo? Não, mas um tratamento para o plano de Deus na vida de Abraão. Ele era o tratamento. Deus estava tratando com Abraão através da vida de Ló. E às vezes tem pessoas que estão do seu lado, para você ser tratado, para você realmente ser polido, para você poder viver coisas novas. Esse desconforto que você está passando é para te tratar e te fazer um ser melhor. Se hoje você está vivendo uma vida desconfortável, é porque Deus ele tem algo melhor para te oferecer. No tempo de Deus, tudo acontece da melhor maneira possível. Não queira ajudar Deus a realizar a tua promessa. A tua promessa já foi liberada. Comece a ser conduzido pelo Espírito Santo. Comece a fazer a vontade de Deus, porque a esterilidade em nossa vida não é maldição, e sim proteção. Às vezes existem coisas que não estão acontecendo na nossa vida. Às vezes existem áreas que estão estéreis em nossas vidas, para que nós sejamos protegidos do mal. Mas tudo isso vai passar, e vai chegar o dia que você viverá uma vida fértil, vivendo as promessas, desfrutando do plano de Deus. Deus nunca cumprirá a sua promessa se você não estiver preparado. E se Ele olha para mim, se Ele olha para você e vê que nós não estamos preparados, Ele não vai realizar a promessa. Mas quando Ele olhar e ver que estamos preparados, você pode ter a certeza, Ele realiza a tua promessa. Nós não podemos discipular quem não nasceu de novo. O sacrifício, ele precisa mostrar para nós o sacrifício de Cristo, que é para nós nascermos de novo. E Abraão, quando ele entendeu, quando ele foi preparado, ele nasceu de novo.
E aí sim, ele começou a viver a sua promessa. Eu sei que você talvez esta noite possa estar com a sua mente cheia de preocupações, cheia de sonhos, mas Deus ele já está preparando o momento certo para que você venha viver o sobrenatural. Deus tem cuidado de tudo. Quem precisa mais de Deus esta noite? Eu preciso mais de Deus. Quem precisa mais de Deus aqui esta noite? Então deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Obedeça a voz do seu Deus, ainda que esteja doendo. Abraão, ele viveu a dor e renunciou tudo aquilo que ele tinha, e foi aprovado, e viveu o seu milagre. Talvez essa dor que você esteja vivendo é para você viver o seu milagre. Essa dor que você esteja passando não é algo ruim da parte de Deus, mas é um propósito de um plano perfeito que Deus iniciou lá no céu para você. Um propósito que Deus estabeleceu para ser vivido por aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Esse choro que cai dos teus olhos não é choro de derrota, mas um choro de alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A minha Bíblia diz que nenhuma das lágrimas dos teus filhos caem por terra, porque o Senhor ele dá ordem aos seus anjos para que com uma taça ele pegue cada lágrima sua e leve diante do altar do Senhor. E quando ele derrama, Deus ele começa a sentir a oração dos justos, porque são as tuas orações subindo e chegando ao trono de Deus. Se você hoje é o sacrifício vivo, diga para o Senhor: eis aqui, Pai, o sacrifício. Pai, eu estou vendo a lenha, Pai, eu estou vendo as pedras, o altar está preparado, mas não tem sacrifício. Então eu sou o sacrifício, pode atear fogo nele, porque eu vou queimar com a tua presença. Eu vou entregar ao Senhor aquilo que agrada o teu coração. Deus ele está te chamando para você viver coisas novas, porque você tem desanimado, porque você tem cruzado o braço, porque você tem jogado a toalha. Ei, Deus não tem pacto com quem é covarde. Deus não age conforme a sua razão. Deus te chamou, então aguente até o fim. Pare de ser frouxo. Lute pelo teu propósito. Viva o sobrenatural, engrandecendo o nome daquele que te amou. Porque você não é qualquer pessoa, você é especial para Deus. E se você é especial para Deus, entregue aquilo que você tem de melhor para o Senhor. Quem quer viver milagre aqui? Então eu vou te convidar a se colocar de pé comigo e fazer desse último louvor que nós estaremos louvando a sua adoração. Este louvor ele vai entrar na tua vida e mudar a tua história. Sabe por quê? Porque você vai entregar ao Senhor uma adoração verdadeira e perfeita. Você vai realmente se render aos pés do Senhor. E durante o louvor, você tem total liberdade para fazer aquilo que agrada ao coração do Pai. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que gostaria de voltar aos caminhos do Pai? Todos salvos? Amém? Feche teus olhos. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas eu sei que existe um milagre para ser vivido por você. Eu não sei qual o processo ao qual você está passando, mas o processo ao qual você está passando é porque Deus ele quer preparar você para viver realmente a
promessa que Ele liberou lá atrás. Por isso, você que quer desfrutar de um milagre do Senhor, durante o louvor, se você quiser sair do seu lugar aqui na frente, nós estaremos orando por você. E você vai vivenciar o plano perfeito de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está trabalhando a favor daqueles que amam Jesus. Deus te vê chorando. Deus tem visto o seu sofrimento.